Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. Hoje eu resolvi trazer um vídeo um pouquinho diferente para contar para vocês algumas das minhas experiências e como foi toda a vivência da 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Eu resolvi fazer esse vídeo não só para contar um pouco de como foi todos os dias e também dos filmes que eu assisti, até por essa ser a primeira mostra que eu realmente vivenciei e participei, mas também para caso esse vídeo possa servir de ajuda para alguém que no futuro queira assistir, queira participar da mostra, enfim, acho que vai ser um vídeo meio informativo ao mesmo tempo que eu conto um pouco das minhas opiniões de como foi, então ele vai ser um vídeo um pouco mais abstrato, assim, em questão cronológica aqui, mas vocês vão entender. Bom, a primeira coisa que eu fiz, na verdade, para me preparar foi conversar com pessoas que já tinham ido em anos anteriores, até para alinhar um pouco as minhas expectativas de como seria e também pensar qual seria o planejamento que eu iria fazer realmente para que eu conseguisse assistir tudo que eu queria. Eu conversei com bastante pessoas ao longo da mostra que me contaram que o plano delas, como elas não tinham uma prioridade de que filmes que elas queriam assistir, era de passar a tarde inteira em um cinema. Porque, enfim, a Mostra de São Paulo, ela acontece em vários cinemas da cidade, né? Então essa parte logística de ir para um lugar para outro, ela tem que ser muito bem calculada e pensada, né? Tem alguns cinemas que dá, de fato, para você ir a pé tranquilamente entre um e outro, alguns são um pouco mais longe, mas tem alguns que, assim, esse caminho a pé é um pouco mais complicado, né? Então tem muitas pessoas que optam por ficar um dia inteiro em um cinema, e eu acho que é um plano muito inteligente quando você não tem essa prioridade de filme, né? Não só por você entrar em contato com filmes diferentes ali que estão passando naquele momento, né? Mas também por não perder esse tempo andando e se deslocando de um lugar para outro. Porém, eu tinha prioridades de filmes que eu queria muito assistir, que iam estar passando, até porque eu queria muito trazer a crítica aqui para vocês de grande parte deles. Então, uma coisa que eu optei por fazer que faria mais sentido com o que eu queria era comprar um dos pacotes de ingresso. Durante a mostra tem como comprar ingressos avulsos e comprando um por vez, e eles abrem online 4 dias antes para você comprar eles avulsos, e tem uma cota de 10% dos lugares dentro da sala que você pode comprar presencialmente no dia, caso você não consiga fazer essa compra online. Mas eu optei comprar os pacotes, não só pela quantidade de filme que eu estava querendo assistir, que daí fazia mais sentido a questão do dinheiro, mas também porque comprando esses pacotes eu poderia comprar os ingressos 5 dias antes, então teria uma certa prioridade, seria mais fácil de conseguir esses ingressos. E de fato posso afirmar para vocês que foi, e um exemplo disso foi o filme Ainda Estou Aqui, que eu consegui muito graças ao pacote que eu tinha comprado, foi super tranquilo. Eu acabei comprando a permanente especial, que era o mais barato. Ele é um pacote que também você pode ver quantos filmes você quiser, desde que eles sejam de segunda a sexta, e a última sessão que você pode participar no dia é alguma que comece até 5h55, se não me engano. E aí, enfim, os outros que eu quis assistir, que eram de noite, no final de semana, eu acabei comprando avulso mesmo, mas tudo bem. Mas acho que cada caso é um caso e, enfim, se vocês pretendem ir pra mostra, é mais avaliar o que faria mais sentido pra vocês mesmo. E eu também comprei alguns dos ingressos avulsos no dia que abriu a venda deles 4 dias antes, e comprei outros no dia da estreia do filme, no dia que iria passar a sessão do filme, ficando na fila lá por muito tempo. E assim, a maior dica que eu posso dar, na verdade, em relação a essas duas coisas, tanto comprar avulso quanto tentar comprar no dia, é tentar se organizar e tá cedo já preparado. Nos de compra avulsa, no dia anterior, o que eu fazia era deixar o computador aberto, já na página, já com tudo pronto, pra ir quando desse 9 horas, que era o horário que abria a bilheteria, eu só ficasse reatualizando a página e esperando ali abrir a venda dos ingressos. E deu certo em alguns dias, mas em outros não deu certo, e aí eu tive que recorrer para tentar comprar presencialmente. Falando sobre os ingressos que ficam disponíveis para serem comprados presencialmente, é um pouco mais desafiador, assim, digamos assim, mas não é impossível. O primeiro deles, eu cheguei na fila. As bilheterias desses ingressos presenciais normalmente abrem 12h30. Teve alguns dos dias que abriu um pouquinho mais cedo, teve outros que abriu um pouquinho mais tarde. Enfim, ficar lá esperando, né? No primeiro dia eu cheguei na fila, acho que era em torno de 10h30.
e deu certo, foi no cinema da Augusta, mas é isso, tem que ficar de olho em qual cinema que é e quantos lugares mais ou menos esse cinema vai ter disponível. Nesse dia da Augusta, em particular, era no cinema maior e seriam 2 sessões, então era mais tranquilo de conseguir ingresso, apesar de que ainda assim foi um batalhador ali. Já outro dia, que foi justamente o dia de Anora, eu cheguei 10 da manhã. Também, fiquei quase na linha de corte para não conseguir os ingressos, mas assim, tava até que tranquilo. E o último dia, que foi realmente o dia mais batalhador de todos, era o dia para conseguir os ingressos do encerramento da mostra, que teria a exibição de Megalópolis, com a presença do Francis Ford Coppola. E nesse dia eu basicamente pensei, cara, o momento de ser maluca é hoje, porque quando mais que eu vou ter a chance de ver o Francis Ford Coppola? Então eu me organizei muito e falei assim, eu vou chegar lá. Esses ingressos do encerramento em particular, eles seriam vendidos na central ali da mostra, que fica dentro do conjunto estava, né? Não sei se ano que vem também estará, mas enfim, estava dentro do conjunto nacional. Eu pensei assim, vou chegar lá quando abrir o conjunto nacional, que era justamente 6 horas da manhã. Então eu acordei 5 horas, me organizei e fui e fiquei na fila, e eles abriram a bilheteria lá por 11, 11h30. Eu era a primeira da fila, eu fiquei 5 horas lá esperando e deu super certo, né? E, enfim, fiquei muito feliz, valeu super a pena ter ficado na fila e realmente, tipo, foi uma aventura. Eu acho que, de certa forma, aquele dia eu tirei pra viver aventuras e criar histórias, assim, mas de fato não precisava ter chegado às 6 da manhã, dava pra ter chegado umas 8, que ainda tava tranquilo. E bom, falando um pouco de como eu me organizei pra mostra, como eu fui pensando no canal e o que seria interessante de trazer de crítica, né, mas também o que eu achei interessante pra assistir, eu peguei a mostra de cinema, eles fizeram uma lista no Letterboxd com todos os mais de 400 filmes que iriam passar durante esses 13 dias, e eu meio que dei uma olhada por cima, separei aqueles que eu já sabia que iam passar e que eu gostaria muito de assistir, né, como Ainda Estou Aqui, o Anora, e depois eu fui meio que dando uma olhada por cima, o que me chamava atenção de pôster, ou o que me chamava atenção de sinopse, e fui fazendo uma lista minha, por conta própria, para os outros dias. E depois dessa lista do Letterboxd, o que eu fiz foi, em cima dessa lista, porque ela tinha ficado com seus 50 filmes, eu separei uma lista com 15 filmes, que eram os que eu queria muito assistir, faria de tudo para conseguir assistir. E aí, com esses 15 filmes, eu fiz uma planilha no Excel, colocando os horários que cada um desses filmes iriam passar ao longo dos 13 dias, né? Porque tem muitos filmes que tem várias sessões. O próprio Anora, se não me engano, teve 4 sessões em dias diferentes. Então eu fui colocando, e mais tarde aí depois eu fui ajustando filmes que batiam o horário, então daí mudava, passa esse pra tal dia, passa esse pra aquele dia, e fui ajeitando, meio que tentando deixar sempre os filmes que eu tinha maior prioridade lá pra frente, no começo da mostra. Lá pra frente parece que é no final, né? Mas lá pra frente, digo, no começo da planilha, nos primeiros dias, pra caso eu não conseguisse ingresso, eu poderia ter a chance de assistir eles novamente em outros dias mais tarde. E uma coisa também que eu acho que é bom sempre de se dizer é seja aberto, né? Porque a gente vai na cabeça que vai assistir algum filme, mas muitas vezes não acontece, mas aí você tem um horário livre que você pode assistir qualquer outro filme que muito provavelmente você só conseguiria assistir ali na mostra, né? Que são muitos filmes que não vão ser disponibilizados em streaming, enfim, então acho que sempre é uma experiência, assim. Então eu assisti filmes de diversos países e vou falar que eu tive experiências muito positivas, porque até os filmes que eu gostei menos, assim, eu acho que foram uma experiência divertida, sabe? Ao longo desses 13 dias eu consegui assistir um total de 22 filmes. Teve dias que eu assisti 3 filmes, teve dias que eu assisti somente um, teve dias que eu não assisti nenhum filme porque eu realmente estava exausta e não faria sentido eu ir assistir um filme apenas por assistir, porque eu não ia conseguir absorver nada do que estava acontecendo ali naquele filme, né? Então acho que eu fiz boas escolhas, acho que foi uma quantidade boa, talvez em algum próximo ano, sabendo de tudo que eu sei agora, né? Dessa coisa de logística de um lugar para outro, talvez eu me planeje melhor em relação a isso. Talvez eu planeje ver mais filmes, talvez eu tente comprar a credencial de 20 ingressos. Enfim, talvez eu me planeje de forma diferente para o ano que vem, mas eu acho que eu fiz uma ótima escolha nesse primeiro ano, assim. Acho que foram filmes muito legais, muito diferentes, não só diferentes
de países diferentes, mas também de narrativas muito diferentes. Agora, falando dos filmes que eu assisti durante a mostra, e até pro vídeo não ficar tão longo, eu tenho uma lista lá no Letterboxd com o meu ranking de todos os filmes que eu assisti, e lá eu tenho ali breves críticas do que eu achei de cada um dos filmes. Então, enfim, vou aqui falar somente dos que eu mais gostei, né, porque já me prolonguei muito. No lugar, então, ficou o filme O Brutalista. Eu pretendo fazer um vídeo somente sobre ele, trazendo a minha crítica, então fiquem tranquilos, vou falar apenas brevemente do que eu achei do filme. É um filme de 3 horas e meia, e ele não foi... Eu não senti essas horas, pra ser bem sincera. Eu achei que o filme passou num ritmo até que bem agradável, eu tava completamente ligada ali com a história. Ele basicamente tem uma parte, aí depois tem um intervalo, e aí uma parte 2. Eu achei a primeira parte muito boa, assim, me conectei muito com a história. E a segunda um pouco mais fraca, mas ainda assim, ainda boa. É um filme diferente, mas ainda assim parecido com alguns outros que eu vi. Essa crítica tá ficando muito genérica, me desculpem, mas é que é muito difícil de não falar muito sobre o filme e não dar muitos spoilers. Mas ele basicamente acompanha um judeu que foge da Europa para os Estados Unidos e tenta ali fazer a vida dele. Ele me lembrou um pouco um filme que venceu o Oscar, que se chama A Luz é para Todos, por conta da temática, assim, que ele meio que vem mostrar a realidade que os judeus também viviam aqui nos Estados Unidos, né, como que era para eles conseguirem empregos, né, as pessoas que migraram para os Estados Unidos. E grande destaque, assim, para a atuação do Adrien Brody. Acho que ele tá sempre muito bem, né, e aqui nesse filme é um desses momentos. Eu acho que tem muitas chances de ser um dos indicados ao Oscar de melhor filme, vi muitas pessoas elogiando. Mas enfim, logo eu trago uma crítica completíssima aqui no canal, não se preocupem. Em quarto lugar ficou o filme Boa Menina. Esse foi um filme que eu resolvi assistir por conta da sinopse, que me encantou. Enfim, foi uma ótima surpresa, assim. Ele conta basicamente da relação de um pai e uma filha, e eles indo fazer uma trilha juntamente com um amigo do pai. E as coisas indo, assim, eu acho que ele é um filme muito sutil, assim, e por isso me prendeu tanto e me passou tão rápido, assim, porque parecia que eu tava ali junto com aquela família, fazendo essa trilha, assim, eram conversas do dia a dia, do cotidiano, assim, mas a gente via algumas sutilezas que davam a entender como que era o relacionamento desse pai e essa filha, assim. Enfim, eu gostei bastante do filme, adorei a atuação da protagonista, foi um filme que me prendeu muito fácil do começo até o fim e que chegou no final e ele ficou comigo, e eu fiquei pensando, assim, nele. Passa os dias, eu lembro dele e me dá vontade de reassistir, assim. Ele é um filme muito simples, mas acho que ele consegue ter a sua profundidade nessas sutilezas, assim, em alguns momentos de diálogo, em que a gente observa uma expressão dela, uma expressão do pai, a gente meio que vai reconstruindo ao longo da conversa dos dois o que realmente aconteceu com ela, o pai, a ex-mulher, né, mãe da menina, enfim. E eu achei ele, muito interessante. Já em terceiro lugar, também um filme que fala, teoricamente, de pai e filho. Ficou o filme Luz Fantasma, que também me atraiu por conta da sinopse dele. Esse foi um filme extremamente emocionante, assim, um filme muito bonito, que, enfim, tem uma temática de teatro que eu gosto bastante, que fala de Romeu e Julieta, mas que ao mesmo tempo fala sobre o luto. Inclusive, muito curioso que essa foi uma temática que eu achei muito constante ali dentro dos filmes da mostra. Eu vi muitos filmes que falavam sobre o luto, a superação do luto, e, enfim, curioso, assim, realmente, esse tema aparecer tantas vezes, né? Esse filme, eu acho que ele é engraçado na medida certa, ele consegue te prender com muita facilidade, te fazer se importar com os personagens, mas ele é dramático também à medida certa. Acho que ele tem momentos muito bons pra emocionar, assim, eu saí realmente tocada de dentro do cinema. É um filme que eu quero muito reassistir, que eu gostei muito, assim, e todo mundo que eu conversei sobre o filme também tiveram experiências muito positivas, então também fica a recomendação, se vocês conseguirem assistir esse filme, assistam, que vale muito a pena. Que em segundo lugar ficou o filme A Nora, que já é um filme que eu imaginei que eu iria gostar muito, afinal o filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes, então eu já estava com expectativas muito altas e também, assim como o Brutalista, vou trazer uma crítica completa logo mais no canal. Nossa, gente, que experiência positiva com esse filme, assim, ele é um filme que eu não esperava ser tão engraçado, que é diferente, que também te lembra outras coisas. Ele é muito divertido, assim, ele se aproveita de uma forma muito boa de situações caóticas, assim, é um filme que tem muita gritaria, muita confusão,
muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, assim, é realmente um daqueles filmes elétricos, assim, que a situação meio que vai escalonando toda hora. E uma coisa que eu achei muito legal dele é que chega um ponto, depois dos seus 30, 40 minutos, que eu pensei comigo, nossa, o que será que vai acontecer agora, né? Tá tudo resolvido, assim, né? E simplesmente eu não esperava tudo que acontece ali em diante. É um filme que eu achei que foi muito surpreendente na questão de acontecimentos mesmo que a gente tem. A Mikey Madison tá sensacional aqui dentro desse filme. Eu acho que o filme em si vai ser muito bem indicado no Oscar, né? Não só na categoria de melhor filme, mas também em várias outras. Também imagino que pra melhor atriz ele também vai ser indicado. Putz, muito divertido, que eu com certeza também quero assistir novamente quando ele chegar nos cinemas brasileiros, porque vale realmente muito a pena, assim. Acho que ele brinca muito com essa coisa do sonho americano e com o próprio sonho de uma Cinderela mesmo, só que de uma forma invertida, de certa maneira. Eu não quero falar muito pra não dar spoilers do filme, mas enfim, de fato, o filme vale muito a pena. Em primeiríssimo lugar, e realmente não tinha como ser diferente, ficou o Ainda Estou Aqui. Que filme sensacional, eu acho que ele é tudo isso que todo mundo tava falando. Foi um filme que me prendeu com muita facilidade do começo até o fim. Eu já fiz crítica completa aqui dele no canal, então eu vou tentar manter meio breve esses meus comentários sobre o filme. Mas ele é um filme extremamente emocionante, que, enfim, conta uma história verdadeira que aconteceu e que ao mesmo tempo é muito triste, mas ele consegue terminar de uma forma otimista. Ele é um filme que te prende por conta ali da gente acompanhar as vivências da família, e ele é um filme muito brasileiro também, assim, e isso foi uma coisa até que eu falei no vídeo. Tem certas vivências que acontecem no Ainda Estou Aqui, que acontecem ali, que eu nunca vivi, particularmente, né? Por exemplo, morar no Rio de Janeiro, morar na beira da praia. Nunca morei no Rio de Janeiro nem na beira da praia, mas eu sei exatamente o que é isso, assim, são umas vivências muito brasileiras, assim, que a gente consegue se identificar e até sentir uma sensação de saudade mesmo. E ele é um filme muito impactante, assim, e eu acho que tem muitos filmes que emocionam a gente, que tem cenas feitas pra emocionar, que tem momentos-chave ali do filme. Esse aqui, ele tem vários desses momentos, assim, e são nos momentos tristes, mas também nos momentos felizes. Enfim, é um filme muito bonito. Eu tô torcendo muito por ele, assim, que ele seja indicado a diversas categorias dentro do Oscar. Se tudo der certo, isso vai acontecer. Não só por quão histórico seria, né, tudo isso, mas porque, de fato, o filme é muito bom. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que, no geral, eu tive uma experiência muito positiva com a mostra e, enfim, recomendo isso com certeza. Recomendo pra todo mundo que gosta de cinema, se tiver a oportunidade de tentar participar da mostra de cinema. Ela é muito legal, você conhece muitas pessoas que gostam de falar de cinema, você vê muitos filmes diferentes, você tem a chance de ver esses filmes também que vão chegar só um tempo depois no Brasil também, é muito legal. Enfim, é muito divertido todo o processo em si, né? E como eu consegui participar do encerramento também foi muito positivo. Enfim, também nem cheguei a contar dessa parte, né? Mas o encerramento, Megalópolis, Coppola, eu conto um pouco mais disso no vídeo de crítica de Megalópolis, mas simplesmente foi uma experiência que eu vou levar pro resto da minha vida. Foi sensacional, assim, poder ver o Coppola apresentando e ver também a premiação da própria mostra, né? Ficar de olho ali nos filmes que foram premiados pelo júri, pela crítica, pelo público, até anotar alguns nomes de filmes que eu gostaria de assistir depois. Muitos dos filmes premiados também acabaram indo pra repescagem, então tem isso também, assim. Enfim, tive uma experiência extremamente positiva. Não sei se consegui contar tudo, assim, do que aconteceu, porque, como eu falei, esse foi um vídeo um pouco mais abstrato. Mas deixem aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, e o que eu puder eu vou responder vocês, enfim, sobre a experiência que eu tive. Mas, enfim, super recomendo essa experiência, foi realmente muito legal. E foi isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar se você participou da mostra, o que você achou, o que você achou da lista de filmes que eu assisti. E também, como eu falei, deixar se você tiver alguma pergunta a mais sobre a mostra, que eu com certeza vou responder. Então foi isso e até o próximo vídeo.